Meus queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero trazer aqui a vida de Gideão, para nós fazermos aqui um breve comentário. O interessante é que naquela época os midianitas eram uma nação numerosa, era uma nação que tinha o maior exército e era uma nação mau. Eles invadiam Israel, Israel plantava e eles colhiam. A Bíblia diz que por 7 anos os midianitas invadiam as plantações de Israel. Naquela época, Gideão era simplesmente um jovem qualquer, porém era um jovem diferente, porque quando Deus chega para Gideão, Deus elogia Gideão. As palavras de Deus para Gideão denota que Gideão era um jovem que estava preparado para ser usado naquela geração, naquele período, naquele tempo. O interessante é que Deus escolhe homens, às vezes simples, de família simples, como Gideão citou a sua família, a família mais simples, uma família que não tinha status, que não tinha influência, e Deus sempre está levantando homens. Dentre eles, nós temos na Bíblia vários homens simples, desconhecidos, mas que Deus conhecia e Deus tinha um chamado para a sua vida. Gideão, ele é esse jovem. Gideão é esse jovem que Deus chama para esta obra. O interessante é que a Bíblia diz que naquele tempo os midianitas eram uma nação preparada na guerra, era uma nação numerosa, eles tinham camelos e a Bíblia faz menção que eram como areias da praia. Isto para denotar a quantidade de exército numerosos que eles eram. Porém, Deus estava levando Gideão para trazer uma surpresa. Deus estava levantando Gideão dentro de um propósito aonde Deus era o autor. Deus era aquele que sabia por onde levar a nação, o exército, para vencer um exército numeroso. Está escrito no capítulo 7 e o versículo de número 2, está escrito assim: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Olha só, a Bíblia está dizendo lá no capítulo 7, o versos de número 12, que o exército dos midianitas, eles eram como areia da praia, eram numerosos. E o exército que Gideão tem disponível em suas mãos, simplesmente são 32 mil soldados. 32 mil. Um exército ainda inferior ao exército dos midianitas. Porém, Deus está dizendo para Gideão: Gideão, ainda tens um exército grande. Se eu der a vitória para vocês em números, que vocês são de 32 mil, vocês vão dizer: nós
vencemos a guerra. Isso traz para nós um ensino. Deus não está preocupado com quantidade. Deus está preocupado com qualidade. Ora, Deus vai reduzindo o exército. De 32 mil passa para 22 mil. De 22 mil passa para 10 mil. E de 10 mil passa para 300. Imagine uma coisa. Fazendo uma comparação com o exército dos inimigos, não tinha como Gideão vencer essa batalha. É bem verdade que Deus estava querendo mostrar para a nação de Israel que quando Deus está e quando a nação se volta para Ele, não importa a quantidade do exército, o que importa é a qualidade da adoração, a qualidade do servir ao Senhor. Porque você vai ver que quando Gideão ele sobe na sua nação e ele derruba os altares de Baal, aquela nação ela começa a se voltar, ela começa a rever novamente aonde eles erraram. E eles começaram e eles voltaram a buscar o Senhor. Aqui está o segredo. A nação, ela estava vivendo oprimida. E eles eram oprimidos pela nação que eles plantavam e os midianitas vinham e levavam todas as suas plantações. Mas no dia que Deus falou com Gideão e que Gideão derrubou os altares de Baal que havia na nação, Deus começou a entrar na história novamente. Tem uma história para nós aqui, meus irmãos. É que quando o povo se volta para Deus, não importa o tamanho que seja o inimigo e nem as dificuldades e barreiras que estão de oposição. O que importa é a qualidade da nossa adoração. Deus, quando Ele está na frente da batalha, quando Deus ele é a estratégia da guerra, Ele trabalha de uma forma extraordinária. O capítulo 7 e o versículo de número 22 diz assim: enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zeré e foram a Bet-sita até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabote. Quando os 300 tocaram as buzinas, eles um ao outro se mataram, enfiando a espada com medo. Eles viam a zoada, as tochas acesa, e por si só o exército se matou. Deus estava dando um grande livramento para a nação de Israel. Meus irmãos, o nosso Deus amedronta o inimigo. Quando nós se voltamos, quando nós derrubamos os altares de Baal e passamos a proclamar o bom nome do Senhor, o Evangelho, a palavra, Deus entra em ação. Não existe barreiras que Deus não entre, que Deus não derrube, que Deus não faça a sua vontade. E o que nós estamos precisando ouvir
Nós estamos precisando ouvir que nós servimos o Deus de Gideão, o Deus grandioso de Israel. A nação ouviu, ela contemplou aquele exército de 300 homens derrotando um exército numeroso, um exército como areia da praia, para você ver o quanto que quando Deus está, Deus faz proezas, Deus faz maravilhas. Meus irmãos, para você ver o quanto que Deus trabalha, o quanto que o Senhor está para fazer. Quem era Gideão? Porém, Gideão foi alguém que confiou, acreditou que Deus daria vitória. Eu quero encerrar dizendo para nós uma coisa. Nós estamos precisando voltar para esta história. Nós estamos precisando voltar para este tempo. Nós estamos precisando voltar para fazermos a diferença na nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração hoje completamente com altares ao Deus Baal, a deuses estranhos. Nós estamos vivendo uma geração onde muitos lugares estão completamente dominados por uma ação do mal. E nós estamos precisando entender que esta guerra nós não pelejaremos. O Senhor pelejará por nós. Mas precisamos fazer como Gideão, derrubar os altares de Baal. Aí veremos a grandeza extraordinária do nosso Deus. Que você possa ser um Gideão nos nossos dias. Que você possa se levantar como Gideão para a nossa geração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.